pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui de volta, praticamente uma dobradinha aqui no canal de Harry Potter. A gente conversar então sobre o livro 2 da série do Harry Potter, que é Harry Potter e a Câmara Secreta, na versão em português, e na versão em inglês, como vocês sabem que eu estou lendo no inglês, é Harry Potter in the Chamber of Secrets. Essa aqui é a minha edição. Vou deixar a capa aqui também, pra vocês verem a capa da edição inglesa. Pra quem está por fora dessa conversa aqui sobre Harry Potter, assistam o primeiro vídeo que saiu no canal sobre a Pedra Filosofal. Lá eu comentei um pouco sobre a minha história com a série, enfim, todo o significado que a série tem pra mim, etc, o quanto é importante. É um vídeo bem legal de introdução à série. Cuidado que, assim como todos os vídeos de livros aqui no canal, tem spoilers. O único vídeo que não tem spoilers aqui é vídeo de listas, vídeo de leituras do mês, que eu não dou spoilers, mas quando é um vídeo de um livro específico, vai ter spoilers do livro, tá? Então, lá tem spoilers também da Pedra Filosofal, e nesse vídeo vai ter spoilers da Câmara Secreta e também da Pedra Filosofal. Possa ser que no meio do vídeo eu comente alguma coisa que possa também ser um spoiler da série, tá? Porque, como vocês sabem, sou relendo, então pra mim não é nenhuma surpresa aqui algumas coisas. Claro que como eu li faz muito tempo, possa ser que algumas coisas realmente são surpresas porque eu não tava lembrando, ok? Mas tem coisas aqui da Câmara Secreta, diferente do primeiro livro, que vão ser importantes lá na frente, tá? Lá no finalzinho da série. Mas quando eu chegar nessa parte, eu aviso vocês, aí vocês pulam, enfim, o vídeo pra quem não leu a série inteira. Resumindo aqui um pouco a história do Harry nesse segundo livro, o Harry está com 12 anos aqui. Ele volta pra casa depois do seu primeiro ano em Hogwarts, né? Depois que ele derrotou... Depois que ele deu ali a primeira derrota a Voldemort. Voldemort estava atrás da Pedra Filosofal. Harry encontrou a pedra. Voldemort não conseguiu chegar até o Harry. E o Harry meio que destruiu ali o poder, aquela semivida que o Voldemort estava vivendo. E aí, por fim, ele vai para casa todo feliz e contente. Só que não. Existe uma regra no mundo bruxo, aqui na mitologia do Harry, que bruxos menores de idade não podem fazer magia fora da escola, né? Eles só podem fazer magia ali no território da escola durante o ano escolar. Fora disso, eles são proibidos, né? Só que o Harry, muito inteligente, muito esperto, claro que não vai avisar os Dursley, né? De que ele ele não tem autorização para fazer magia. Porém, isso vai atormentá-lo mais pra frente, quando eles estão ali se preparando para um jantar, né? Os Dursley estão se preparando para um jantar importante ali, que o Sr. Dursley vai ter, que ele pode fechar ali um grande negócio, porque ele é dono de uma empresa de brocas, se não me engano, né? E ele vai receber essa família Mason, nesse casal, que provavelmente vai fechar com ele uma compra ali enorme. Eles vão estar, e até fala que eles vão viajar para outro país, etc, né? Se a compra for fechada. Claramente o Harry não está nem aí pra isso, porque pra ele não vai fazer diferença nenhuma, não é mesmo? A vida dele na casa dos Dursley vai continuar sendo uma bosta. Falando português bem claro. Vai continuar. A vida dele na casa dos Dursley vai continuar sendo péssima, né? Pelo menos ele tá no segundo quarto do Duda, que é o primo dele, mas mesmo assim continua sendo tratado como se ele não fosse ninguém ali, né? Como se ele fosse uma pária, uma escória. E aqui, gente, eu sinto que no livro, pelo menos, o tio do Harry, né? O Sr. Dursley, ele é muito mais cruel no livro do que no filme. Eu reassisti o filme nesse final de semana que passou. Eu vou comentar algumas coisas do filme também. Mas o filme, ele deu uma amenizada bem grande aqui, tá? Assim como no filme anterior, na Pedra Filosofal. Aqui no filme também da Câmara Secreta, que é o maior da série. Inclusive, tem quase 3 horas de filme, gente. Muito maior do que os outros filmes, né? O Sr. Dursley, no livro, ele é muito mais cruel. Tá, ele tem um requinte de crueldade ali com o Harry que é muito maior, né? Porque que acontece? O Harry está ali indo pro quarto dele, se trancar lá, ele ia passar praticamente a noite inteira trancado pra não perturbar lá o jantar chique, quando aparece um elfo doméstico no quarto dele, do nada. Esse elfo doméstico, né, que o Harry a princípio não sabe o que é um elfo doméstico, né? Então, e o Dobby, né, que é o elfo, explica então o que é um elfo doméstico, né? Eles servem a uma família como se fossem como escravos, né, realmente. A essa família bruxa, normalmente famílias antigas que têm elfos domésticos, né? Um nascido trouxa, com certeza não vai ter um elfo doméstico em casa. E ele vem alertar o Harry, que aqui começa o grande mistério do livro, que ele não pode voltar para Hogwarts, porque existe uma trama, né? Ali existe uma conspiração, vamos dizer assim, que pode fazer com que o Harry seja morto, né? Ele não fala bem essas palavras, mas é bem isso que ele diz então pro Harry, né?
O Harry fica sem entender nada e ele fala que não, que ele tem que voltar, porque o lar dele é ali. Ele vive com os tios, mas ele não gosta de viver com os tios. E aí o Dobby vai lá e joga um pedaço de bolo na cabeça da senhora Mason lá que ia. E por conta disso o Harry leva a culpa, obviamente, né? E ele vai ficar trancado então no quarto, preso no quarto dele, sem poder voltar para Hogwarts, né? Só que aí o Harry, então, ele é resgatado pelo Fred e pelo George no carro voador, que é aqui, então, a ilustração da capa inglesa, né? É o carro voador aqui famoso. O Harry e o Rony tiveram que ir para Hogwarts de carro, com o carro voador do pai deles, porque eles não tinham conseguido passar pela passagem secreta que vai para a estação de Hogwarts. A passagem se fechou na hora que eles foram entrar. E aí, eles desesperados pegaram o carro do pai do Rony, que era um carro trouxa, mas que estava enfeitiçado, e eles foram até Hogwarts, né? E quase foram expulsos por isso, né? Com essa ideia brilhante de viajar até Hogwarts de um carro. Mas tudo bem. E aí, em Hogwarts, começa a aparecer essas histórias, começa a rolar ali uns mistérios, uma coisa muito estranha. Que o primeiro mistério é quando a gata do Sr. Filch, a Madame Nora, é então petrificada, e aí perto dela estava escrito: a câmara secreta foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado. E aí vem então esse mistério do que é essa câmara secreta e o que ela pode estar escondendo ali dentro, né? E quem seria esse inimigos do herdeiro? Aqui no livro, o professor de história, que é o professor Beans, né? Ele vai contar então a lenda da câmara secreta. Essa câmara foi construída por Salazar Sonserina, né? Ou Salazar Slytherin, né, que é um dos quatro fundadores de Hogwarts, né? 3 fundadores se davam relativamente bem ali, tinham uma certa harmonia, só que Sonserina não concordava ali com algumas ideias dos outros 3 fundadores, né? Na cabeça dele, ele achava que somente famílias mágicas, né, filhos de famílias mágicas, totalmente mágicas, deveriam entrar em Hogwarts, né? Ou seja, os nascidos trouxas, como o caso da Hermione, por exemplo, né? Aqui também é a primeira vez que a gente escuta a palavra Mudblood, né? Sangue ruim, que é o pior xingamento que você pode chamar um bruxo que é nascido trouxa, né? E aqui no caso foi o Malfoy que a chamou dessa forma, né? Eles tinham essa ideia, né, de que somente bruxos puros sangues eram bruxos de verdade, né? Os bruxos nascidos trouxas, eles não eram dignos de estudar em Hogwarts, não eram dignos de estar ali, né? E o Sonserina, então, meio que acabou indo embora da escola por conta dessas divergências de ideias com os outros fundadores de Hogwarts, mas antes dele sair, dizem que ele construiu essa câmara secreta, obviamente, que somente o herdeiro dele, né, que fosse a escola, poderia abri-la e expurgar todos os bruxos que não eram dignos de estar ali. Ou seja, os bruxos nascidos trouxas, como Hermione. Só que, e dentro dessa câmara havia um monstro que somente o herdeiro de Sonserina poderia dominar, poderia lidar com ele. E aqui no livro, essa questão do sangue ruim, né, que é muito importante, né? Então, como eu falei, diferente do o primeiro livro, ele constrói o universo, né? E aqui a gente tem essa expansão do universo de Harry Potter aqui nesse segundo livro, né? Eu achei curioso que no livro, diferente do filme, né? É o Rony que explica pra Hermione o que é um sangue ruim, né? O que não faz muito sentido, na minha opinião, tá, gente? A Hermione não saber. Tudo bem que ela é uma nascida trouxa, que ela não cresceu no mundo mágico, né? Ela cresceu no mundo dos trouxas, e agora que ela está tendo contato com o mundo mágico. Mas ela é muito sabida, né? Então, acho que é de se esperar que ela soubesse, né? O que significa esse xingamento de sangue ruim. Mas é um detalhe, tá, gente? Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim ou foi algo mal pensado. Só achei curioso, né? A Hermione não saber e o Rony ter que explicar pra ela, sendo que no filme a Hermione sabe o que significa o sangue ruim, né? Ela sabe o que o Malfoy a xingou, né? O que eu gosto mais dessa versão do filme, porque na minha cabeça faz mais sentido a Hermione saber disso, até porque ela é uma nascida trouxa. Então, e ela estudou muito antes de ir para Hogwarts, né? Pra conhecer esse mundo onde ela está ali entrando, né? Um mundo novo, um mundo que pra ela é completamente diferente do que ela tá acostumada com o mundo trouxa, né? O nosso mundo aqui. Então, faz mais sentido a Hermione saber o que é um sangue ruim do que ela não saber, ok? A gente tem, então, o clube de duelos montado ali pelo professor Gilderoy Lockhart,
que é o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Só que ele é um canastrão, né, gente? Ele não defende nada. A gente vai descobrir aqui que todas as histórias que ele conta, de que ele matou monstro, libertou não sei o que, um vilarejo disso, é tudo balela, não é mesmo? Ele apenas ficou com os créditos do que outros bruxos fizeram. Mas isso a gente só vai descobrir só no final do livro. Eles têm o primeiro encontro com Harry, Hermione e o Rony na Floreios e Borrões, ali quando ele tá autografando os livros dele, né? E ele é meio fissurado em fama, né? E ele tenta usar ali o Harry pra surfar na onda ali da fama do Harry também. Não só aqui no começo do livro, mas também durante todo o livro. E nesse encontro da Floreios e Borrões é a primeira vez que a gente tem aí a primeira aparição do pai do Malfoy aqui, o Lucius Malfoy, né? E ele e o Arthur Weasley, né, o pai do Rony, eles têm ali uma certa rivalidade ali bem ferrenha. No livro eles saem até no tapa, se não me engano aqui, se eu não tô viajando. Ele fala algumas coisas desnecessárias ali, né? Poderia ter ficado calado. eu dou crédito pro Arthur, porque eu também teria saído no tapa com ele. Enfim. E a gente tem essa rivalidade não só entre as crianças, né, mas até mesmo com os pais, né? Existe essa rivalidade entre o Lucius e o Arthur Weasley. Por conta desses ataques, então, o professor Lockhart, junto com o professor Snape, fazem, então, a primeira demonstração de um clube de duelos. E eu tô mencionando isso porque é importante falar desse clube, porque é a primeira vez que a gente descobre, então, durante ali um confronto entre o Harry e o Draco Malfoy, de que o Harry pode ler, pode entender cobras, pode falar com cobras. Tem um nome pra isso, que aqui no livro é Parseltongue, eu acho que fala Parseltongue, alguma coisa assim. Mas no português tem um outro nome mais específico pra quem fala com cobras. Então, o Malfoy tinha feito um feitiço de uma cobra, uma cobra apareceu ali durante o duelo. E o Harry começou a conversar com essa cobra, né? E nisso antes ele estava ouvindo vozes pela escola que só ele conseguia ouvir. Ninguém mais ouvia as vozes que eles estavam ouvindo, né? E aí toda a escola, então, começa a achar que o Harry é o herdeiro de Sonserina, porque o Salazar Sonserina também falava com cobras, né? Não é à toa que o símbolo da Sonserina é uma cobra. E nisso também a gente tem o primeiro ano de Hogwarts da Gina Weasley, que é a irmã mais nova do Rony. E aqui, gente, a Gina, ela aparece bastante aqui no livro, ela tem uma participação bem grande, coisa que no filme pecou muito essa questão da Gina, mas eu vou comentar um pouquinho mais pro final. O único ponto negativo pra mim do filme é a Gina, porque a Gina, ela tem uma paixonite, né, um crush no Harry, né, desde o livro anterior, né, e ela mal consegue conversar com ele. Ela tá aqui agindo de uma forma muito esquisita durante todo o livro. Chega até um ponto, assim, nos últimos capítulos, que ela tenta conversar com o Harry, porque ela viu alguma coisa, e o Harry e a Hermione suspeitam que era algo a ver com a Câmara Secreta, que ela sabia alguma coisa, só que ela acaba não falando, enfim. Vem lá os irmãos dela e assustam ela, e ela acaba deixando isso de lado. Só que aí o Harry, numa cena engraçadíssima, uma das cenas mais engraçadas aqui desse livro, gente, esse livro é muito engraçado. E é uma pena que eu entendo ele seria cortado, essa cena do cartão do Dia dos Namorados no filme, porque, enfim, era uma cena muito longa, não ia fazer tanta diferença assim, a forma como o Harry ia encontrar o diário do Tom Riddle. Mas é muito engraçada essa cena, gente. É engraçadíssima, porque a Gina faz um cartão, uma música de Valentine's Day, de Dias Namorados, pro Harry. E tinha uns gnomos, não sei se é gnomos, uns anões. Tinha uns gnomos ali que estavam entregando esses galanteios de Dia dos Namorados, né? E o Harry escuta a música sendo cantada, ele quer se enfiar no buraco. E a Gina também, porque foi na frente ainda do Malfoy e de quase toda a escola. E nisso mas nisso é uma cena importante, porque é nesse momento que ele vai encontrar o diário do Tom Riddle, né? E aí quando ele começa a conversar com esse diário, é um diário mágico, né? Então se você escreve uma coisa, o diário responde pra você, né? E ele pergunta se o Tom Riddle sabe alguma coisa sobre a Câmara Secreta. E aí o Tom, que a gente sabe depois que é o Lord Voldemort, não é mesmo? Só que é o seu nome normal, o seu nome de bruxo, né? O seu nome normal, sem ser o nome do Bruxo das Trevas, mostra pra ele, então, o que aconteceu há 50 anos, né? Atrás, antes ali do tempo do Harry, de que o Hagrid tinha sido, então,
acusado de ele ter aberto a câmara secreta, né? O Tom Riddle vai acusar o Hagrid. O Hagrid não tem como se defender, ele tinha ali realmente um monstrinho que era o Aragog, que quase vai fazer lanche do Harry e do Rony. É na Floresta Proibida, quando eles vão lá perguntar a ele sobre essa história do Hagrid ter sido expulso. Porque uma garota havia morrido. E essa garota era a Murta que geme, que estava ali no banheiro feminino e que toda vez que ela aparece pra flertar com o Harry, gente, eu racho o bico. E no livro, e no filme também, eles mostram ela dando light flash no Harry, eu acho muito engraçado. Mas enfim, voltando, né? Claro, isso vai levar um tempo até eles juntarem A mais B e perceberem que a garota que morreu há 50 anos, né, que viu esse monstro e morreu, é a Murta que geme que está ali no banheiro. Eles fazem a poção polissuco também, que dá super errado, pra tentar falar com o Malfoy, né, usando os corpos do Crabbe e do Goyle, pra ver se o Malfoy sabia de alguma coisa, mas o Malfoy não sabe, né, porque eles achavam que o Malfoy sabia quem poderia ser o herdeiro de Sonserina, ou até mesmo o próprio Malfoy mas o Draco fala que ele não sabe quem é, e não é ele, né, ele até fica ofendido, porque a escola tá achando que é o Harry, né, só porque ele fala com cobras, não é mesmo? E aí, então, vem o ponto de virada da história, que é a Gina Weasley, no caso, foi levada então para a Câmara Secreta. E a coisa começa, o caldo começa a engrossar aqui. Os professores de Hogwarts tinham mandado o Lockhart ir atrás da Gina e tentar descobrir onde a Gina estava e salvá-la. Só que, como eu falei, o Lockhart é um covarde, né? Ele nunca fez nada daquelas coisas que ele conta nos livros dele, né? E o Harry e o Rony vão descobrir nessa hora. Até porque a Hermione, tadinha, está petrificada, né? E ela não tinha como ajudar, porém ela tinha deixado na mão dela, né, que estava ali petrificada, um papel em que falava sobre o basilisco, né, e que ele era um monstro que podia viver centenas de anos, e se você olhasse diretamente para o basilisco, você morria, que foi o caso da Murta que geme. Já os outros alunos que foram petrificados e a gata do Filch, eles não olharam diretamente, eles só olharam o reflexo do basilisco que andava, que ele estava se movendo pelos canos da escola, e era por isso que o Harry podia ouvir, né, porque já que é uma serpente gigante, então só ele que conseguia falar com cobras, então ele conseguia ouvir, e os outros não. Eles então descem os três, né, para a Câmara Secreta, acontece ali um conflito, o Lockhart perde as memórias dele, porque ele tentou colocar um feitiço de memória no Harry e no Rony, só que não deu certo, porque a varinha do Rony estava quebrada, ele usou a varinha do Rony, inclusive, para isso, deu errado, e o Harry então enfrenta o Tom Riddle, né, ele descobre então que o Tom Riddle era o herdeiro de Sonserina, no caso Lord Voldemort, e ele também enfrenta o Basilisco. Antes disso, ele tem a ajuda da Fawkes, que é a Fênix do Dumbledore, que ela fere os olhos do Basilisco, né, e ela traz o chapéu seletor, onde o Harry tira a espada do Godric Gryffindor, né, o Godric Grifinória, e com a espada ele então consegue matar o Basilisco, e com as presas, né, e com uma presa do Basilisco, ele destrói o Diário de Riddle. Aqui vai um spoiler da série, se você não leu toda a série, ou não assistiu todos os filmes, pulem os próximos minutos, ok? Porque essa aqui pode ser um spoiler lá do último livro. A gente vai descobrir então que esse diário, se eu não estou com a minha memória me enganando, era uma das Horcrux, né? Acho que é assim que fala, tá, gente? Eu não sei como é que... Eu não lembro como é que fala isso. Que era uma das Horcrux, ou seja, um dos objetos que o Voldemort tinha separado a alma dele, né? Então, o diário é uma das Horcrux, então, que o Harry acaba destruindo, sem saber, inclusive, né? Que era, na verdade, uma memória preservada, né? Que o Voldemort deixou a memória dele ali, do seu eu de 16 anos. Ele salva a Gina, e aí, por fim, ele salva a Gina e a Fawkes, né, que era... A Fênix, ela tem um poder de carregar coisas muito pesadas, né, ela leva, então, os quatro de volta para a escola, né, e, enfim, eles ganham o prêmio por serviço prestado à escola, e o Harry descobre, então, qual é a família a qual o Dobby servia, que era a família dos Malfoy, né, o Lucius vai até a escola lá, querer tirar satisfação com o Dumbledore, que ele tinha sido afastado, né, mas o Dumbledore voltou para Hogwarts, e inclusive também o Hagrid também tinha sido afastado, levado para Azkaban, né, de forma ridícula, porque o Hagrid não era culpado de nada. E aí, nos últimos capítulos, então, o Harry entrega o diário do Riddle para o Malfoy, né, que foi ele que deu esse diário, né, colocou esse diário nas coisas da Gina, lá na Floreios e Borrões.
E dentro do diário, ele tinha colocado a meia dele. Por quê? Porque quando um bruxo presenteia, o dono de um elfo doméstico presenteia o elfo com uma peça de roupa, esse elfo está livre. E é exatamente o que o Malfoy faz sem saber, né? Ele entrega o diário na mão do Dobby e o Dobby vê a meia lá dentro e o Dobby está livre para sempre dos Malfoy, né? Inclusive ele até defende o Harry do Lúcio, né? O Lúcio queria jogar um feitiço no Harry de raiva, né? Por ele ter feito aquilo, e o Dobby vai lá e o defende, que eu acho sensacional. Finalmente os ataques terminaram, todos os alunos que foram petrificados estão de volta à vida, inclusive a Hermione, e eles encerram então o livro com essa festa aí em Hogwarts. Inclusive acho que no filme eles até falam que as provas foram canceladas, né? Enfim, o Hagrid de volta e tudo acaba bem, não é mesmo? Resumo do resumo, essa é a história da Câmara Secreta. Eu achei esse livro ainda mais engraçado que o primeiro, gente. Como eu tinha esquecido que Harry Potter é engraçado, principalmente nos primeiros livros, assim. Não sei no quinto livro em diante, né? Que o caldo engrossa ali a partir do quinto livro. Mas nesses primeiros livros tem aquele tom juvenil, né? Aquele humor juvenil mesmo, que é muito engraçado. A cena do Valentine's Day, gente. Essa cena eu daria tudo pra ver nos filmes. Porque no livro é tão vergonha alheia, mas é engraçado. Gente, juro pra você, eu tava morrendo de rir. Eu tava lendo sozinha, era noite inclusive, e só dava eu dando risada sozinha aqui nessa cena. Porque tem muitos momentos cômicos aqui. E eu gostei muito de ter revisitado a Câmara Secreta. Obviamente, senti muita falta da Hermione nos últimos capítulos. A Hermione faz falta, sim. Porque a Hermione, ela tem um raciocínio mais rápido do que os meninos. Não que os meninos não tenham. Eles demoraram um pouquinho mais pra ligar as coisas, né? A Hermione já tinha sacado que era um basilisco, que era esse o monstro que tava na Câmara Secreta. Era por isso que o pessoal tava sendo petrificado, né? Então... Mas, infelizmente, ela foi petrificada, então as coisas, para até o Harry e o Rony descobrirem realmente o que estava acontecendo e onde era a Câmara Secreta, né? Que era justamente na entrada do banheiro da Murta que Geme, eles demoraram mais tempo, né? Então deu mais capítulo, né? Porque se com a Hermione eles tinham resolvido muito mais rápido, né? Ou não, né? Vai saber também, né? O que ia acontecer no meio do caminho. E eu não lembrava também do que ia acontecer com o Lockhart, né? O Lockhart perde as memórias dele. O caso clássico de feitiço que se volta contra o feiticeiro, não é mesmo? Porque ele usava esse feitiço da memória para apagar a memória dos bruxos que tinham feito aqueles grandes atos de heroísmo, né? E aí agora ele sofreu a mesma coisa que ele fez com os outros bruxos. A gente também vê aqui um paralelo muito grande entre o Harry e o Lord Voldemort, né? Essa questão que eu comentei no vídeo anterior do Harry, do Chapéu Seletor ter colocado o Harry na Grifinória, mas de início o Chapéu queria colocá-lo na Sonserina. Isso também aqui é muito comentado. O Harry vai passar o livro inteiro se questionando se ele não deveria estar na Sonserina, principalmente depois quando ele descobre que ele consegue falar com cobras, né? E ele fala com cobras, ele é astuto, ele é inteligente, ele quebra regras, então várias características de um aluno da Sonserina, né? E também do próprio Lord Voldemort em questão. O Dumbledore vai tirar isso da cabeça dele e vai mostrar, olha, somente um Grifinório de verdade poderia tirar a espada da Grifinória do Chapéu Seletor, né? Então é uma prova de que você faz parte da Grifinória, né? Não fica pensando que você deveria ir pra Sonserina. E eu tenho um pavor. Gente, o que eu não gosto muito desse livro é que só tem bicho peçonhento aqui, né? Tem cobra, a cobra gigante que é o basilisco, e aranhas, né? Tem uma hora, como eu comentei, o Harry e Rony vão até a Força Proibida, uma pista que o Hagrid deu de que o Aragog saberia explicar mais sobre a história de como o Hagrid foi expulso, né? Só que eles quase viram lanche no Aragog. E no filme é pior ainda, porque no filme a cena ficou muito maior. E aquelas aranhas gigantes, meu Deus do céu. Eu não sou aracnofóbica, mas eu entendo o Rony. Eu entendo muito bem o Rony ter pavor de aranhas, porque se fosse eu ali, eu tava gritando de medo. E uma outra coisa, aqui ainda falando do livro, né? A Gina agiu, né? Por amando do Lord Voldemort. O Lord Voldemort a enfeitiçou aqui com o seu diário, com esse diário que tem as suas memórias preservadas, e fez com que ela agisse ali por ele, né? Então ela rouba o diário das coisas do Harry, ela matou os galos, né? Que os galos eram fatais para o basilisco. Foi ela que escreveu a mensagem sobre a Câmara Secreta na parede. Então ela agiu, né, por conta dessa magia negra, né, que foi feita aqui nesse diário e que a afetou e quase tira a vida dela, né, porque o
o Voldemort estava se alimentando da vida dela para ele ficar mais forte, né? Quanto mais ele se alimentava dela, mais forte ele ficava. E assim, gente, eu sei que é um livro infantil, pelo menos aqui, né, A Câmara Secreta, é um livro mais infantil, é um livro, né, um tom mais juvenil, mas isso aqui que aconteceu com a Gina, isso aqui é traumatizante, gente, é magia negra pura, né, é muito pesado o que foi feito aqui com a Gina, né, e eu entendo a J.K. Rowling não falar muito disso, pelo menos não no 2, eu não sei se ela vai voltar, eu não lembro agora se nos outros livros ela vai voltar nesse assunto aqui da Câmara Secreta, mas eu acredito que não. Mas assim, a gente fica meio, né, desconcertado com isso, porque é uma coisa que é apenas mencionada na superfície, né? Por isso que é legal a fanfic, tá, gente? Porque a fanfic explora muita coisa que os autores não querem explorar, né? É um assunto tão pesado que não caberia em um livro juvenil, né? O que aconteceu? Vai-se lá saber o que Lord Voldemort poderia ter pedido pra ela fazer. E ela não tinha livre-arbítrio, né? Pra não fazer, sendo que ela estava enfeitiçada por ele, né? Então, isso me lembrou um pouco até o Jessica Jones, né? Não sei se vocês assistiram a primeira temporada. É uma série antiga da Netflix. Uma série antiga de que tinha um vilão em Jessica Jones que o poder dele, né? Inclusive o vilão, que é o David Tennant, meu autor favorito, um dos meus autores favoritos, inclusive, o Killgrave, ele controla as pessoas, ele controla a mente das pessoas e manda elas fazerem coisas que elas não fariam por si mesma, né? Coisas absurdas, né? Então foi meio que nessa pegada aqui que o Voldemort fez com a Gina, o que é pesadíssimo, gente. Pesadíssimo. Você já parou pra pensar nisso? O trauma que essa menina viveu? Como que ela conseguiu se sair dessa? Existe uma história aqui que não é contada, né? Como que a Gina conseguiu superar só com terapia, filha? Com muita terapia. Eu nem sei se tem terapia no mundo bruxo, mas só se fosse terapia mesmo, porque o negócio é pesado. Como eu falei, eu entendo eles terem cortado a questão do Valentine's Day no filme, mas eu não perdoo eles terem cortado as cenas da Gina do livro no filme. A Gina é uma personagem importante, né? A gente sabe que ela vai ter um papel muito importante lá na frente. Então, assim, pra mim não faz sentido eles não terem mostrado a Gina, como a Gina aparece bastante aqui no livro, né? Na Câmara Secreta. Porque no filme fica uma coisa assim, do nada, a Gina é a culpada. Do nada foi a Gina que foi levada. Sendo que a menina mal apareceu no filme. Se ela apareceu 2, 3 vezes, foi muito, gente. Então, isso aqui é o que mais me pega nesse filme 2 aqui da Câmara Secreta. Realmente, eu não gostei disso. Eu não lembrava o quão pouco que a Gina aparecia no filme. E eu acho que foi um desserviço à personagem. Porque a Hermione fica dos últimos 40 minutos em diante do filme sem aparecer. Por que eles não colocaram a Gina? Não faz sentido eles não terem colocado a Gina, colocado mais cenas da Gina no filme. Até pra quando a gente saber que foi ela que foi levada pra Câmara Secreta e foi ela que estava sendo dominada por Lord Voldemort, o payoff seria maior, né? Falei, caraca, então faz sentido. Por que aquela menina tava agindo de forma tão estranha? A gente não vê ela agindo de forma estranha em nenhum momento, como a gente vê aqui no livro. Essa é a minha maior crítica ao Chris Columbus e a roteirista desse filme, porque eles praticamente anularam a Gina nesse filme, assim como a Gina é anulada em toda a série, né? Dos filmes, no caso, né? Não no livro, mas a Gina é completamente anulada, gente. É só sem sal. Não que a atriz seja ruim, ela é boa, ela é muito bonita também. Mas a Gina não tem personalidade nos filmes. Nesse, pior ainda, nos outros, então, nem se fala. Então, eu acho que é por isso que tem a gente que não, né? Que não acha a Gina lá essas coisas, porque o filme não fez um bom serviço, né? E não é todo mundo que lê o livro, né? E a Gina do livro, ela é interessante também, né? E aqui vai outro spoiler da série, tá? Cuidado aí, pule o próximo minuto. A gente sabe que a Gina e o Harry vão terminar juntos aí no último livro, né? Eles vão começar a namorar no 6º livro, O Enigma do Príncipe, e daí, depois da Guerra Bruxa lá com Voldemort, eles ficam juntos, né? E é uma coisa... Enfim, eu ainda tenho... Vamos ter tempo de conversar sobre esse relacionamento, não é mesmo? Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu não achei lá essas coisas, mas eu entendi, ok, ela tinha um crush nele, etc. Ela parece uma garota legal, o Harry realmente parece gostar dela e tudo mais. Mas eu não sou assim a maior fã de Harry e Gina, tá? Mas no livro faz sentido, no livro até ok, né? Faz um certo sentido, apesar de eu ainda achar que o relacionamento deles começou do nada, mas tudo bem. Mas no filme, gente, é péssimo. No filme não tem nenhuma história, né?
de como esse casal surgiu, né? O Harry e a Cho tem mais história do que o Harry e a Gina, até mesmo no livro, né? Mas enfim, fecha esse parênteses aí de Harry e Gina. Tirando isso, eu gostei muito do filme. Ele é muito mais longo que o primeiro, gente. Esse segundo filme tem quase 3 horas. Não, eu comecei a assistir 3h30 e o filme foi acabar mais de 6h30. Então, ele é muito longo, ele é o maior mesmo da série, mas assim, consegue ser o maior e mesmo assim sim tirou coisa importante do livro. Mas tudo bem. Eu acho que faltou mais dos alunos de Hogwarts suspeitando o Harry no filme. No livro aqui é bem mais, tem muito mais ênfase aqui. No livro ficou uma coisa que lá, eles estão achando que você é o herdeiro, mas fica por isso mesmo, né? Então eu acho que poderia ter mostrado mais os outros alunos de Hogwarts suspeitando o Harry. Mas é isso, tirando esses pequenos detalhes, acho o filme muito bom. Os 2 primeiros filmes foram dirigidos pelo Chris Columbus, né, que fez o Esqueceram de Mim. Ele é um bom diretor, sabe atuar, sabe dirigir crianças, não é mesmo? Mas Hogwarts realmente tem aquele tom mais infantil, diferente do que a gente vai ver então a partir do livro 3, o meu favorito, na minha opinião o melhor de todos, que é o Prisioneiro de Azkaban. E pra mim, tanto o filme quanto o livro são perfeitos, maravilhosos, sem defeitos nenhum, chuchuzinhos. Muito em breve, então, eu venho conversar com vocês sobre o livro 3, tá? Eu amo esse livro demais, gente. Vai demorar um pouquinho mais, porque eu ainda não comecei a ler, então vai demorar um pouquinho mais, mas nem tanto, porque no ritmo que eu tô, eu acho que eu vou ler super rápido também o Prisioneiro de Azkaban. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente aqui se você já leu ou assistiu A Câmara Secreta, se você gosta, se você não gosta tanto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.